Afinal, quem é o arcanjo Metatron? Metatron é considerado o príncipe dos serafins. Ele é uma espécie de coordenador de todos os anjos dessa categoria, aos quais os humanos costumam recorrer durante as suas preces. Em geral, ele se faz presente nas culturas cristãs, judaicas e também no esoterismo. Além disso, vale destacar que Metatron é um dos anjos mais poderosos e é considerado o mediador de Deus com a humanidade. Qual a importância de Metatron na espiritualidade? Metatron é considerado o anjo mais poderoso e o braço direito de Deus. Assim, ele funciona como um elo de ligação entre a divindade e a humanidade, levando as mensagens e os pedidos dos seres humanos diretamente para Deus. Portanto, a sua importância na espiritualidade é imensa e Metatron está presente em uma série de culturas e de relatos antigos, destacando que ele sempre se fez presente nos momentos mais relevantes, inclusive as suas histórias relacionadas à Bíblia e à Cabala servem para confirmar isso. Outro aspecto no qual o anjo se destaca muito é na proteção que oferece às crianças. Embora o seu foco seja as que faleceram e estão no reino dos céus, Metatron também presta auxílio para as que estão vivas e passando por sofrimentos graves, sendo esta uma das suas poucas atuações diretas com a humanidade. Logo a seguir, veremos mais em detalhe sobre todos esses aspectos de Metatron. De acordo com a história, ainda no século I, Elisha ben Abuya, em judeu, recebeu a permissão para entrar no reino dos céus. Então, encontrou Metatron sentado no local, uma vez que esse tipo de permissão somente era dada a Deus. Elisha concluiu que existiam dois deuses distintos. Essa é uma das histórias de origem do anjo, que possui algumas diferenças em relação a de Enoque. Assim, esses aspectos, bem como o significado do nome Metatron, serão discutidos ao longo deste artigo. Também serão comentados alguns objetos ligados ao anjo. Portanto, se você quer saber mais a esse respeito, continue aqui comigo. A origem de Metatron, por Elisha ben Abuya. No século I, o judeu Elisha recebeu permissão para entrar nos céus e encontrou Metatron sentado. Como somente Deus podia se sentar no local, o homem passou a considerar que existiam dois deuses, o que estava errado. Então, para mostrar a sua humildade e para se redimir pelo equívoco, Metatron recebeu 60 golpes com um bastão de fogo, o que o colocou no seu verdadeiro lugar em relação a Deus e mostrou que ele não estava no mesmo nível. A origem de Metatron, por Enoque. Outra história de origem de Metatron afirma que o anjo foi concebido a partir de Enoque, o pai de Matusalém. Essa história está vinculada à Cabala e, segundo a doutrina, Enoque foi instituído como o anjo com maior proximidade de Deus.
Portanto, isso serve como justificativa para o trabalho de Metatron, de coordenar os demais anjos e arcanjos. E é também por isso que ele não se coloca a serviço da humanidade, visto que esse trabalho seria dos demais anjos. O significado do nome Metatron. O nome do anjo Metatron significa mais próximo do trono, ou seja, o anjo é o mediador de Deus e o príncipe dos serafins. Entretanto, também possui outras nomenclaturas, como anjo do pacto, rei dos anjos, anjo da morte e príncipe do rosto divino. Vale ressaltar que essa visão está associada especialmente à Cabala e ao judaísmo e, portanto, pode passar por algumas alterações a depender da doutrina que a conta. O que não muda é a ideia de que Metatron é o anjo mais próximo de Deus e um dos que possui mais responsabilidades. O cubo de Metatron. O cubo de Metatron é considerado um dos componentes da flor da vida. Ele possui 13 círculos que se conectam um ao outro através de uma linha reta, formando assim 78 linhas. O cubo é derivado da fruta da vida e é uma figura sólida. Esse objeto possui um significado muito forte e é usado como um símbolo de proteção em algumas doutrinas, especialmente quando se fala sobre proteção contra espíritos das trevas e contra demônios. As cores de Metatron. Por ser considerado um ser de luz muito poderoso, Metatron aparece sempre com cores brancas e brilhantes. Isso ajuda na impressão de luminosidade e também transmite paz, visto que ele é considerado o mestre das crianças que morreram de forma prematura. Vale ressaltar que não se deve pedir nada a Metatron, mesmo que ele seja poderoso. O anjo costuma apenas receber grandes agradecimentos e não interfere no trabalho dos demais anjos, atuando somente como supervisor. Mesa cristalina metatrônica. A mesa cristalina metatrônica é resultado de 2 anos de canalização e de estudo de técnicas de trabalho e cura. Ela é capaz de proporcionar alterações na consciência e também mudanças planetárias. Em geral, é usada para limpar as energias negativas que vêm de outras encarnações. Além disso, a mesa cristalina metatrônica também costuma ser usada por pessoas que estão passando por bloqueios, sejam eles de ordem amorosa, financeira ou espiritual. A canalização através do objeto permite identificar novos caminhos para a vida. Características de Metatron. Metatron é um ser de luz e muito poderoso. Em geral, ele é representado com figuras grandes e que sempre aparecem vestidas de branco, envoltas por uma luz brilhante. Ele é conhecido como o anjo supremo da vida e da morte, além de ser visto como uma espécie de mestre para as crianças que faleceram de forma prematura. Por se tratar do anjo mais poderoso, Metatron é o supervisor dos demais anjos e arcanjos. Assim, ele apenas cuida do seu trabalho
e não se envolve com as questões humanas, deixando isso para os demais. A seguir, veremos mais características do anjo. O anjo supremo da morte e da vida. Metatron não pode ser considerado uma divindade, mas Deus se manifesta diretamente através do anjo, o que faz com que ele esteja muito próximo da divindade. Portanto, é comum que ele seja confundido com o arcanjo Miguel e receba as mesmas atribuições que ele, bem como os seus títulos. Mas Metatron é superior em hierarquia, sendo visto como o anjo supremo da vida. Entretanto, ele também pode ser associado com o anjo da morte, uma visão em que está associada ao ocultismo e ao livro de Enoque. O anjo da guarda das crianças. É possível afirmar que Metatron atua como protetor das crianças, especialmente as que morreram de maneira prematura. Entretanto, essa afirmação também possui uma conotação mais metafórica e sugere que o anjo é responsável por promover a cura da criança interior de cada um. Isso acontece especialmente com aqueles que não receberam o amor e a atenção que mereciam. Portanto, Metatron transmite o amor de Deus às crianças e garante que essa é a única validação da qual elas precisam. O anjo mais poderoso. Por se tratar do príncipe dos serafins e também do elemento de ligação entre Deus e os seres humanos, Metatron é considerado por muitas doutrinas o anjo mais poderoso. Logo, quando ele aparece na vida de uma determinada pessoa, isso acontece para lembrá-la que ela precisa ter a fé sempre presente no seu coração. Além disso, o poder do anjo faz com que ele seja capaz de não julgar as pessoas e que também seja capaz de promover a cura em vários âmbitos diferentes, retirando o rancor e a inveja da vida das pessoas. Mediador de Deus e a humanidade. O anjo Metatron atua como um mediador de Deus e a humanidade, sendo responsável por levar todas as mensagens para a divindade. Assim, ele é quem controla tudo no plano terrestre em todos os dias. Entretanto, Metatron não aceita pedidos e apenas observa o trabalho dos demais anjos. Outro fator que faz com que o anjo seja considerado praticamente a voz de Deus está ligado ao fato de que Metatron é próximo de Deus, tendo acesso direto a ele para transmitir as preces que foram feitas. Metatron na Bíblia. Originalmente, Metatron não era um anjo, mas sim um humano. Entretanto, a sua sabedoria, dedicação e virtude fizeram com que Deus decidisse levá-lo para o céu. Após os fatos destacados, ele se tornou o irmão espiritual de Sandalfo e viveu na terra. Assim, devido à sua importância, ele está presente em vários momentos importantes da Bíblia, sempre dotados de capacidade transformadora da realidade ao seu redor. Metatron, segundo livro de Gênesis. A primeira aparição de Metatron na Bíblia do catolicismo
está presente em Gênesis 32. Entretanto, o anjo não usa o seu próprio nome, mas pode ser identificado através das suas características. Nesse primeiro momento, lutou contra Jacó e Peniel, conforme o versículo a seguir. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Metatron, no livro de Isaías, capítulo 21. Quando se fala sobre Isaías 21, Metatron também não aparece com o seu nome, mas sim na figura do famoso vigia. A seguir, a passagem em questão. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe um vigilante, e lhe diga o que estiver vendo. Caso ele veja uma carruagem, um par de cavaleiros, pessoas montadas em asnos, ou pessoas montadas em camelos, ele deve prestar atenção, muita atenção. E ele gritou como um leão: Senhor, na torre de vigia estou continuamente de dia, e em minha guarda me ponho durante noites inteiras. Metatron, no livro de Salmos 121. O Salmo 121 é um cântico que fala a respeito de um guardião de Israel. Assim, Metatron não é citado pelo seu nome no trecho, mas existem indícios de que ele seria o anjo em questão. O salmo pode ser conferido a seguir. Um cântico para a ascensão. Ergo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é a tua proteção. Como uma sonhadora, te acompanha a sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite com o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. Estarás sobre sua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Metatron, no livro de Êxodo 23. Muitas pessoas acreditam que Metatron aparece em Êxodo 23. Entretanto, o trecho não fornece muitos indícios para corroborar essa teoria, visto que é mencionado apenas que Deus enviou um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Metatron, em lendas antigas. Além de estar presente em várias histórias bíblicas, mesmo que sem o seu nome, Metatron também se faz presente em uma série de lendas antigas, especialmente ligadas ao judaísmo. Nelas, o anjo aparece como testemunha de uma série de eventos importantes. Assim, ele está presente no casamento entre Deus e a terra,
sendo responsável por guardar, até os dias de hoje, documentos relativos a isso. Isso se deve à sua característica ligada ao conhecimento e à manutenção da história. A seguir, mais aspectos de Metatron nas lendas antigas serão abordados. Para saber mais a respeito disso, continue aqui comigo. Metatron em Elohim e Éden. De acordo com a lenda, que pode ser encontrada nos documentos poderosos que Metatron guarda, Deus, Elohim, exigiu da terra, Éden, um empréstimo no momento em que os dois se casaram. O empréstimo em questão ficou conhecido como empréstimo de Adão e se estenderia por 1000 anos. Então, a terra concordou com o acordo e Deus enviou um recibo a ela, documento que ainda é mantido por Metatron. Na ocasião em que o arranjo foi feito, 2 pessoas, além do anjo, estavam presentes, Gabriel e Miguel. Metatron e o Logos. Não é comum que Metatron seja associado ao Logos, que representa a criação do universo por parte de Deus. Assim, existem algumas lendas que indicam que ele estava presente no momento em que a divindade começou a criar a Terra e atuou como seu braço direito nessa ocasião. Desde esse momento, ele passou a atuar como mediador entre Deus e a humanidade, levando os recados de um para o outro, sempre que isso se fizesse importante. Metatron no misticismo judaico. É possível afirmar que Metatron é um dos anjos mais poderosos no misticismo judaico. Para a Cabala, talvez ele seja o mais importante entre todos, visto que existe a teoria de que Metatron foi o responsável por liderar os filhos de Israel através do deserto. Dessa forma, ele passou a ser conhecido como Anjo da Libertação e está sempre em uma série de textos que sustentam que ele seria o irmão gêmeo do arcanjo Sadalfon. Essa versão se faz presente no folclore zoroastriano. Metatron nas crônicas de Jeramael. De acordo com as crônicas de Jeramael, Metatron é o único anjo com poder o suficiente para banir Janes e Jambres, os magos egípcios. Ele é mais poderoso do que o arcanjo Miguel. A teoria em questão é sustentada pelo Yalut Hadash, segundo o qual Metatron está acima de Miguel e de Gabriel. Portanto, em todas as histórias sobre a sua origem e poder, Metatron é destacado como o anjo mais poderoso. Quando invocar a Metatron? Metatron não é um anjo que se coloca a serviço da humanidade. Portanto, embora exista uma oração que pode ser direcionada para chamá-lo, o anjo não costuma atender pedidos, tarefas que é delegada aos demais e supervisionada por ele. Mas existem alguns cenários nos quais Metatron pode ser invocado. Em geral, o que se pode pedir ao anjo é sabedoria, cura e capacidade de meditar para encontrar os caminhos mais adequados para a vida. Vale lembrar que o anjo também atua na proteção de crianças. A seguir,
traremos mais detalhes sobre quando invocar Metatron. Continue aqui comigo. Precisando de sabedoria. Metatron pode ser invocado pelas pessoas em situações nas quais precisam de sabedoria, especialmente se elas estiverem sentindo que a sua mente está obscura. Portanto, elas não conseguem encontrar uma saída para os seus conflitos. Nesse cenário, peça ao anjo Metatron para que use o seu brilho para iluminar os seus caminhos e te dar discernimento, de modo que você possa fazer boas escolhas para a sua vida e consiga seguir adiante sem as coisas que obscurecem o seu julgamento. Limpeza energética. A limpeza energética pode ser feita através da mesa cristalina de Metatron, um processo que leva em média 2 anos. Entretanto, apesar de sua duração prolongada, isso será extremamente benéfico em longo prazo e vai afastar todo o mal de sua vida. Porém, para quem precisa que a limpeza seja feita de forma mais rápida, invocar Metatron também é possível nesses casos. Isso deve ser feito através da oração específica para o anjo, que atenderá o seu pedido devido à urgência. Para curar. Por ser conhecido como o anjo da vida e um mensageiro que tem conexão direta com Deus, Metatron também atua no sentido de curar. Assim, ele envia os recados humanos para a divindade suprema, que é quem realmente vai promover a cura. É possível afirmar que não se fala somente de cura física nessa questão. A ligação entre Metatron e Deus é capaz de promovê-la em várias frentes diferentes, como a psicologia e a espiritual. Os problemas de ordem financeira também podem ser amenizados. Em meditação. A meditação é algo que pode ajudar bastante nos momentos em que uma reflexão mais profunda é necessária. Isso acontece devido aos seus poderes calmantes e relaxantes, que fazem com que as pessoas entrem mais em contato com o seu interior e percebam as suas verdadeiras aflições. Assim, nesses contextos, o auxílio de Metatron pode ser solicitado, como ele também atua no sentido de cura espiritual. O mensageiro pode ajudar a perceber o que você realmente precisa fazer para conseguir se recuperar e viver uma vida mais plena. Quando o seu filho precisar. Metatron é um anjo que atua na proteção das crianças. Embora o seu principal meio de ação seja com as que faleceram de forma prematura e, portanto, estão no reino dos céus, ele também cuida daquelas que ainda estão na terra, especialmente quando elas se encontram em dificuldades. Caso seu filho esteja passando por algum problema, seja de saúde ou não, peça a ajuda do arcanjo Metatron e ele virá prontamente ao seu auxílio. E finalmente, a seguir, a oração de Metatron, que pode ser usada para situações nas quais as pessoas desejam pedir a sua proteção. Amado arcanjo Metatron, do centro do Eu Sou, onde eu sou, com o poder de Shekinah, a sabedoria universal do amor, com o poder da luz, amado e respeitado arcanjo,
ilumina o meu caminho de vida. Limpai-me das energias negativas que maculam a minha vida. Retire com o seu poder todas as imperfeições e negatividades. Em nome das energias governadas pelo teu poder, que minha vida seja de luz, paz e prosperidade. Em teu nome eu digo, eu sou o eu sou, por Metatron, Enor, Melquisedeque, que o Cristo cósmico desperte em mim. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hariom.